Hello, everybody. How are you today? Are you good? It's me, teacher Renata. I'm so happy to be here with you today. Mentira, tudo mentira. Falei isso tantas mil vezes esse ano que eu não posso ver uma câmera que eu já vou me apresentando. Mas, vamos lá. O negócio é que inventaram uma tal de bricolagem para o fim do semestre. E aí a primeira coisa que eu pensando foi, que diabos é uma bricolagem? E depois eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou fazer isso de uma forma criativa? Logo eu, que não sou nada criativa. Logo eu, que fiquei pro segundo dia já, penúltimo, a apresentar, depois de tanta gente que fez tanta coisa incrível. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? E pensando um pouquinho então da minha prática e tudo que aconteceu e tudo mais, eu percebi que a coisa mais criativa que eu aprendi a fazer durante toda a minha vida foram as videoaulas. E sobre livre e espontânea pressão, eu tive que aprender pelo menos um pouco a falar na frente de uma câmera, a montar uma aula, a gravar ela e a editar. E é isso que eu fiquei pensando, tá aí o meu criativo. Eu acho que é isso que eu consigo fazer de criativo. Vai fazer sentido ou não? Aí já é outra história, tá? Eu acho que vamos fazer assim. Primeiro a gente vê esse negócio todo aí e a gente vê se fez algum sentido. Logo eu que vou querer falar de sentido e significado, tô eu aqui lutando para fazer isso. Vamos lá então? Musiquinha pertinente com o tema pra gente poder começar e pra não dar aquela enjoada. E foi! Então, olha só, vamos lá. Para eu poder falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, a gente pode começar do começo, para fazer sentido. E esse começo vem lá com o Engels. 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 Angels. Anyway, esse mesmo aí. A gente vai falar então do Engels quando ele fala sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Para isso, então, o uso das mãos foi o determinante na evolução dessa espécie de macacos, que cada vez mais utilizava as mãos não para apoio quando andasse, mas para que pudesse pegar objetos, se apoiar, se alimentar, se defender e, logicamente, então, para o trabalho cotidiano. O trabalho, então, é elemento central do desenvolvimento da sociedade. É determinante para a formação do ser humano como indivíduo e como ser social. A essencialidade no convívio em grupo tornou possível, então, a execução e a divisão das tarefas. E, consequentemente, essa espécie de macaco evolui para o homem acabado a partir da linguagem e da vivência em sociedade. E se no primeiro momento, então, não existia linguagem articulada alguma, atualmente, então, a gente convive com mais de 7.000 línguas vivas ao redor do mundo. Passando, então, muitos anos à frente, a complexificação dessa vida social fez com que fosse preciso, então, a implementação de práticas sistemáticas e intencionais que fossem destinadas a cuidar especificamente dessa ação socialmente coletiva. Surgem então as instituições especializadas encarregadas de atuar nesse modo formal e explícito na interação dos novos membros do tecido sociocultural, que é o que a gente conhece então por escolas. Nascem então as escolas. Isso falando mais precisamente do século XII, onde surge na Europa os primeiros modelos de escolas que são parecidos com os nossos atuais. As crianças em carteiras e os professores, o ensino acontecendo dentro de sala de aula. E no Brasil, a primeira escola surge cerca de 4 séculos depois, em 1549, e foi criada pelo padre Manuel de Nóbrega, com o intuito então de se ensinar a ler, a escrever, a contar e, lógico, a doutrina católica. Nem precisa comentar quais eram esses grupos que conseguiam receber esse tipo de ensino aqui no país, não é? Acho que não precisa. Aí, lá pelo século XVI, o meio educacional começa a discutir o que se conhece hoje como currículo. Esse currículo aqui, que se a gente pega lá no dicionário, a gente vê o significado como trajeto, caminho, mas ele também é derivado do latim currere, e significa correr, curso, mas que nesse caso se entende como a programação de um curso, o conjunto de matérias de uma escola, e, em teoria, a gente também tem o Apple, que ele traz para a gente que o currículo ele se relaciona com os interesses sociais de um determinado contexto histórico, baseando-se então na dimensão científica, artística e filosófica do conhecimento. Nessa ideia, então, o currículo é ligado à ideia de ordem como estrutura e ordem como sequência em função de uma determinada eficiência social.
Já no Brasil, então, essas teorias tradicionais de currículo começam a surgir no início do século XX. Em suas primeiras noções, o currículo é entendido então como uma forma de organização das aprendizagens realizadas na escola e que tinham o intuito de desenvolver nas novas gerações as habilidades necessárias às ocupações da vida adulta. E para isso precisava então se definir quais seriam essas habilidades e quais seriam as melhores técnicas para desenvolvê-las. O currículo então ele é visto como planejamento e como técnica. Por conta disso, então começam a surgir também as preocupações acerca da eficiência e da eficácia do empreendimento educacional como objetivo central do currículo. Ao longo do processo, a educação começa a acontecer então a partir das relações sociais e dos processos educativos e de conhecimento específicos que se produzem na escola. E os processos de qualificação interessam a classe trabalhadora e o seu projeto histórico de superação do modo de produção capitalista. Desde a sua concepção, então, até os dias atuais, a gente vive em constante mudança referente, então, a esse currículo escolar, no que diz respeito ao seu planejamento, à seleção de conteúdos, à colocação desses conteúdos em ação na escola e a sua avaliação. Isso tudo aqui é bem simples e eu trouxe aqui o esquema do Sacristã quando ele fala sobre os níveis do currículo. Então, quando a gente pensa em currículo, a gente deve levar em conta o currículo prescrito, que seriam esses documentos oficiais que norteiam a prática pedagógica, o currículo apresentado aos professores, que muitas vezes se caracteriza por uma ferramenta, como o livro didático, o currículo moldado pelos professores, que aí a gente pode entender isso como o projeto político-pedagógico de uma escola, projetos educativos, planejamentos coletivos e individuais, o currículo em ação, que seriam as práticas pedagógicas em si, o currículo realizado, que é a aprendizagem construída pelos alunos, e, por fim, o currículo avaliado, que seria então o currículo atendendo às expectativas das avaliações externas, dos pais, gestão, enfim. Bem simples, não é? Fácil, muito fácil de aplicar, fácil de compreender e fácil de executar. Agora, eu tô lá por 1900. Mas agora eu quero voltar, volta tudo. Quero voltar lá em 1500. Ainda então com os jesuítas e toda a forte ideia de educação, catequização e afins, já é presente o ensino da língua estrangeira no país. Olha só como é que funciona isso. Os jesuítas, eles impuseram a língua portuguesa aos índios para facilitar a comunicação e, por consequência, o ensino então, até que por fim se tornasse a língua portuguesa a nossa língua oficial. Aí, em 1800, quando chega a família real, começa a surgir a preocupação com o ensino das chamadas línguas modernas. O que seriam as línguas modernas? O inglês, o francês, o alemão, o italiano. Em 1977, a língua estrangeira torna-se obrigatória no colegial, mas não no ginásio. E nos anos 2000, então, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio postulam que a língua estrangeira tem a função de veículo de acesso ao conhecimento para levar o aluno a comunicar-se de maneira adequada e em diferentes situações. E essa preocupação da família real e da inserção da língua estrangeira no currículo não foi uma preocupação exclusivamente nossa, mas, como vocês sabem, mundial isso. O fim do assunto, então, se dá porque na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foram os Estados Unidos quem forneceram empréstimos e mercadorias para a Europa. E aí deu. A partir disso, então, houve um crescimento gigantesco no PIB dos gringos e os Estados Unidos, então, se consolidou definitivamente como a maior potência mundial. O American Dream, o McDonald's a $2, Fish and Chips, Disney e por aí vai, vira então o padrão de desejo econômico, educacional, profissional e pessoal que se busca. Por conta disso, então, as escolas regulares, em especial a gente está falando agora das escolas privadas, começam então a desenvolver e ofertar programas de ensino bilíngue, com a proposta então de oportunizar aos estudantes uma interação mais abrangente com a comunidade internacional através da troca de experiências e vivências, a oferta de oportunidades que enriqueçam o currículo pessoal e profissional do aluno. Isso vai ser feito então a partir de uma ampliação de carga horária obrigatória, utilização de tecnologias, acolhimento de estudantes estrangeiros e contratação
de professores com domínio da língua inglesa para uma imersão total no idioma, e tantas outras magias estadunidenses possíveis para que aconteça esse ensino. Aí, quando a gente pensa em todos esses pontos que o ensino bilíngue propõe, a gente lembra bastante do Vygotsky, quando ele fala sobre a aquisição da língua, já que ele afirma então que a linguagem ocorre inicialmente através da fala da criança, a partir da interação com o adulto. Aí depois isso é convertido em discurso interno, que é organizador de seu pensamento num processo de transformação de uma função mental interna. Dessa forma, a língua completa os pensamentos, os processos cognitivos e as ideias, além de se tornar instrumento de interação externa a partir da internalização. Interação e colaboração se mostram importantíssimos nesse processo de ensino, então. E é por isso que muitas vezes o aluno de ensino bilíngue ele se comunica da forma como ele consegue em sala de aula, porém no idioma, mas quando ele chega em casa ele não consegue interagir com os pais nesse mesmo idioma. E aí muitas vezes se julga que o aluno ele não aprendeu nada em, em 2 anos de ensino bilíngue, em 3 anos de ensino bilíngue, porque a forma como isso acontece, essa interação acontece em sala de aula é totalmente diferente do que quando ele sai desse ambiente. E no meio de todo esse abismo, de todo esse processo histórico, desse currículo, dessa internacionalização, desse bilinguismo, tá lá aquele cara, aquele que não tem tempo ruim, aquele que nunca tá de mau humor, aquele que nunca se atrasa, aquele que não fica bêbado e nem fala palavrão. O professor. Sim, esse mesmo professor, que já começa com a ideia de que professor, ainda mais se for de ensino infantil e de ensino fundamental 1, é sempre mulher e que essa equipe é liderada quase sempre pela figura masculina. O professor é aquele cara que se encontra numa localização contraditória, já que ele partilha dos interesses tanto da pequena burguesia quanto da classe operária. Por exemplo, numa crise fiscal, os professores enfrentam ainda piores condições de trabalho, e quando o seu trabalho é reestruturado, os interesses deles se aproximam dos interesses de outros trabalhadores que enfrentam os mesmos procedimentos por parte do capital e do Estado. Muitos se parabenizam o Estado pela eficácia e eficiência do ensino, enquanto que no fracasso o que se julga é diretamente a prática pedagógica. O papel do professor está na importância do mesmo nesse processo, pois é a partir da sua mediação que o aluno se desenvolve. Porém, o que muitas vezes a gente encontra, e isso estou falando especificamente de currículo bilíngue, é um professor assustado, um professor inseguro e até desesperado para a prática pedagógica de um currículo bilíngue. É um professor que não entende se no fim ele dá aula de inglês ou em inglês. Na prática dele ele não consegue estabelecer se é mais importante o conteúdo ou a aquisição da língua. E de um lado, então, ele precisa estar atento às exigências de uma gestão, e de outro, ele precisa estar pronto para os questionamentos ou reclamações dos pais, que na sua grande maioria também tiveram um método de ensino totalmente diferente daquilo que se propõe para o currículo bilíngue. Em um terceiro momento ainda, ele precisa estabelecer as relações e as diferenças entre o programa bilíngue e a relação do programa com a gestão e a relação escola e responsáveis. Por isso, é tão pertinente a gente lembrar nesse ponto de quando Paulo Freire nos diz que o diálogo é uma necessidade humana existencial e que o diálogo só acontece quando percebemos que o outro tem algo a nos dizer. Por isso é que eu busco entender os sentidos e os significados que são construídos por esses professores. E para isso é preciso construir uma ação que gere uma transformação. E isso vai muito além de um questionário pronto com questões objetivas. Para isso, então, é preciso uma ferramenta como o grupo focal, para que eu possa analisar e construir de maneira coletiva essas experiências, dúvidas, anseios e alegrias da prática pedagógica. A pesquisa, ela não é minha, a pesquisa é nossa, feita por nós professores, construída por nós e transformada por nós para nós. É isso, espero que tenham gostado. É um caminho longo, mas depois que a gente analisa todo um processo histórico da educação, a gente vê que esse caminho é longo, porém é necessário.
Acabei de editar o vídeo e tô aqui pensando, meu, o que que é isso? O que que foi isso, gente? Agora não dá mais tempo, agora não tem mais o que fazer. Eu acho que foi isso que fez mais sentido pra mim, mas eu não sei se vai fazer tá ok. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender e mostrar todo o meu processo ao longo desse mestrado. É isso então? Como eu também nunca sei como terminar um vídeo, so we're finished for today. Thank you so much. Have a good day, have a nice study, and I see you around. Bye bye!